Bem-vindo ao podcast da Igreja Reino. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Mais informações sobre este conteúdo e outros recursos, visite reino.church. Salve, salve família, sejam bem-vindos aqui para mais um podcast da Reino Church. E quem fala aqui é Robert Marques. E cada vez mais a família tem aumentado aqui nesse podcast, né? Tivemos a participação do Natan, do Diego, da Thaís, da Érica, da Isabela e do Gustavo. E agora teremos a participação da Amanda Bruna, Bruna Amanda. Sejam bem-vindas. Da Amanda e da Bruna. Seja bem-vinda, Bruna. Tudo bem, meus amigos? É uma alegria estar aqui com vocês. É isso aí. E você, Amanda, fala aí. Sim, gente, a gente está muito feliz de compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração nesse tempo e vai ser um tempo muito bom. Amém. É isso aí. E também temos a participação do Gustavo Pilar. Estamos aqui de novo, família. Ele gostou tanto que não quer sair daqui. E a Isabela também tá aí. Gente! É isso aí. Estamos em família. E como vocês têm acompanhado os 40 dias com Jesus, que são os 40 devocionais diários aqui da nossa comunidade, onde a gente faz todo ano, não é mesmo? E lembrando que são devocionais inspirados nas parábolas de Jesus. Talvez você que não saiba o que são as parábolas. Parábola são mensagens que Jesus contava utilizando elementos cotidianos na vida daquelas pessoas. Era uma forma de Jesus falar da mensagem do reino de Deus, utilizando de elementos que eles tinham familiaridade, né? Jesus queria passar a mensagem do reino de Deus. Bom, antes de nós começarmos, quero te encorajar neste momento a separar sua Bíblia, seu caderno, sua caneta, porque você vai escrever muito, afinal nós estamos aqui com uma grande família, então cada um vai falar um pouquinho aqui, então tem muito assunto aqui para você receber da parte de Deus. E aproveita também, quero fazer um acordo contigo de você divulgar esse podcast, compartilhando com seus amigos. Pegue o link desse podcast e compartilha com o máximo de pessoas que você puder, para que essa mensagem alcance o maior número de pessoas possíveis, lá no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, e lembre-se de marcar aí a nossa comunidade, que é @Igreja Reino, para a gente acompanhar as pessoas que estão ouvindo, conhecendo cada um de vocês, ok? Então, vamos começar. Este é o devocional de número 7, chamado Riquezas Terrenas e Tesouros Eternos. Bom, a passagem que nós iremos compartilhar aqui está escrito lá em Lucas, capítulo 12, versículo 13 ao 21. Então se prepare aí para a gente começar aqui esse devocional, ok? E lá diz o seguinte: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Vamos jogar aqui na mesa, tá certo? Então vamos lá, Bruno, você já tá com o microfone na mão, então compartilha aí o que você tem entendido da parte do Senhor. Sim, esse texto é impressionante, né? Como Jesus falava por parábolas, ele não queria que as pessoas trazer o entendimento pronto para as pessoas. Na verdade, ele queria produzir uma reflexão profunda, né? Tanto é que a questão chega diante dele: olha,
essa pessoa, eu preciso que alguém reparta comigo. E Jesus fala, quem sou eu? Eu sou juiz entre vocês. Quem me nomeou juiz entre vocês? Então ele começa a compartilhar o entendimento. Por quê? No primeiro aspecto, porque o dinheiro sempre foi uma questão, né? Então, desde aquela época e até agora, é algo que... Há uma intenção de Deus que as coisas fiquem claras para nós, né? Que a gente entenda, que a nossa relação com o dinheiro mude. Então, eu acredito que ali naquele momento, Jesus queria trazer à tona para eles uma reflexão daquilo que realmente importava, né? Então, Jesus trazendo a parábola, ele disse, ok, você tem muito dinheiro, você pode juntar os celeiros, você pode armazenar as coisas, mas e aí, o que você vai fazer com isso? O que vai servir depois que você morrer? Ok. Você pode viver uma vida abastada, você pode ter o seu dinheiro, você pode desfrutar das melhores coisas, mas quando chegar o seu dia, isso vai ser suficiente para você? Isso vai sustentar a sua vida? Então, Jesus, ele queria trazer um entendimento mais profundo, ele queria aprofundar as coisas. Ele queria, no caso, nessa conversa, nesse entendimento, que as pessoas refletissem a partir daquilo que ele trouxe, do que era o verdadeiro significado da vida, do que fazia sentido. Então, eu acho incrível da forma como Jesus, um assunto que era atual naquela época e um assunto que é atual para nós, o dinheiro. Nós vivemos uma sociedade capitalista, né? O que rege as regras desse mundo é o dinheiro. Então, é o que a gente precisa conversar, a gente precisa falar sobre isso. Porque sem dinheiro você não come, você não vive. Mas será que é isso que vai sustentar a sua vida? Será que isso vai ser suficiente para você? Será que isso é tudo que você precisa para viver? Então, Jesus, eu creio que ele aprofundou e trouxe uma reflexão. Ele podia dizer simplesmente, olha, você pode acumular suas coisas, mas eu estou oferecendo vida eterna. Você tem um espírito eterno. Ele podia ter resolvido a equação, né? Porque ele era Deus, ele tinha todo o conhecimento, mas ele queria que as pessoas refletissem e que isso produzisse um entendimento profundo. Então, no primeiro aspecto aqui, para trazer para a roda, para os amigos, eu acho incrível o fato como Jesus, queria puxar de dentro deles o entendimento a respeito do que significava o dinheiro, que é algo que rege o nosso tempo, e como eles vão se relacionar com o dinheiro. Então, eu acredito que no primeiro momento Jesus queria que eles refletissem a respeito disso. Então, ele jogou na mesa lá a parábola, contou a história da forma que ele fazia, para que isso produzisse uma reflexão para eles. Eu acho que para nós aqui, no que a gente está construindo, é importante também ter essa reflexão no primeiro momento. Ok, o dinheiro é importante? É. Mas qual é o lugar certo do dinheiro na minha vida e o que eu vou fazer com ele? Qual o propósito do dinheiro? Qual o impacto do dinheiro? E não só do dinheiro em si, mas do acumular o dinheiro, né? Que é o ponto aqui, né? A gente está falando de ricos, né? Então, acho que no primeiro momento, eu acho incrível a forma como Jesus trouxe para a reflexão, né? E eu acho que para nós, para a gente começar a construir algo aqui, ter essa mentalidade, né? Ok. O que importa, o quanto o dinheiro vai reger as nossas vidas, né? Se a gente ouvir os padrões do mundo, completamente. Então, o dinheiro vai dizer quem nós somos, o que nós temos, para onde nós vamos, nesse presente século. Mas a gente está falando do reino eterno, né? Então, é um outro patamar, né? Então, acho que no primeiro momento Jesus trouxe para isso, né? Ok, o dinheiro é importante aqui, mas o quanto é importante para vocês? O que vocês vão fazer com isso? Muito bom. Vamos ouvir aqui a Bruna. A Bruna acabou de falar aqui, né? Bruna, agora Amanda Rio Branco. Aqui, Amanda, ouça isso aqui. Sim, falando sobre isso que a Bruna falou, me fez muito refletir sobre a intenção dos nossos corações, né? E também me fez lembrar sobre uma passagem que fica em Mateus, que fala sobre o jovem rico, que ele disse para Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? E aí Jesus começa a falar com ele sobre várias coisas. Você cumpriu os mandamentos? Você fez isso? Você amou o próximo? E aí Jesus vai falando sobre várias coisas, porque ele queria se tornar discípulo de Jesus. Então ele disse, olha, eu fiz isso porque foi algo que você me ensinou. Eu fiz isso porque foi algo que você pediu. E aí quando Jesus diz para ele, vende todas as coisas que você tem, vem e me segue, ele se entristeceu, porque ele sabia que isso era algo que ele não poderia dar, mas Jesus sabia que isso era a motivação do coração dele, que era isso que estava governando o coração dele. Então, quando eu penso sobre o dinheiro e quando eu penso sobre o que eu estou
construindo aqui na terra, eu sei que a minha recompensa e os meus tesouros são tesouros eternos. E que o dinheiro é só uma ferramenta para mim servir as pessoas. E que o dinheiro é só uma ferramenta para que eu consiga manifestar o reino de Deus. Então, quando aquele homem, né, quando aquele jovem rico, ele chegou até Jesus, ele tinha uma motivação, que era uma motivação escondida, que até ele mesmo não sabia o que estava no coração dele, mas Jesus sabia. Então, Jesus confrontou ele com aquilo que estava dentro do coração dele, sabe? E eu acho isso muito incrível, quando a gente entende o significado do dinheiro e a gente entende que nós estamos, sim, construindo um legado, e um legado eterno, uma vida eterna. A gente sabe que o dinheiro é uma ferramenta para alcançar as nações, sabe? Que é algo que o Senhor nos dá, mas que com isso a gente vai servir ao próximo, com isso a gente vai servir ao outro. Então eu acho que isso é muito poderoso. Muito bom, Gustavo. Muito bom, obrigado, Amanda. Eu acho interessante esse texto também porque ele rebate a questão da avareza e ele aponta um coração que pensa em si mesmo, né? Um coração que pensa em encher os seus celeiros e viver a vida ali de forma, tipo, despreocupada e tranquila, sem fazer nada. E é interessante porque quando Jesus dá autoridade para Pedro a respeito da igreja e tal, e depois Pedro vai repreender Jesus repreende Pedro justamente por Pedro falar assim: se preocupa com a sua vida, se preocupa só com você, se preocupa só com os seus prazeres, tenha compaixão de você mesmo. É interessante esse texto que a gente está lendo porque fala disso, né? Fala de um rico que tinha dinheiro e que se preocupava só com os seus prazeres, se preocupava só em viver uma vida abastada e tranquila, não fazer nada, vou viver, já juntei aqui os meus celeiros, agora eu vou passar o resto da minha vida gastando esse dinheiro que eu acumulei e de boa deitado. Quando a reflexão que Jesus traz para esse texto é: será que vale a pena mesmo você juntar dinheiro a sua vida inteira e pensar só em você mesmo no final? Você não está pensando em legado, você não está pensando em quem vem depois, você não está pensando, né, nas próximas gerações e depois que você for, qual é o fim que esse dinheiro vai levar, né? Então é muito interessante porque isso traz uma reflexão para nós de senhorio, né? Porque quem é o nosso Senhor, de fato? Porque se a gente começa a pensar que tudo que fazemos, de tudo que nos movemos e tudo que pensamos é para juntar riquezas, é para ter dinheiro. O problema nunca foi ter dinheiro. Jesus era rico, Jesus tinha um tesoureiro no ministério dele. Então, o problema nunca foi sobre o dinheiro, mas sobre como se lidava com esse dinheiro, né? Jesus tinha um tesoureiro no ministério dele e ele era tão senhor sobre o dinheiro que ele tinha, ele tinha tanto domínio sobre esse dinheiro que ele podia dar o dinheiro na mão do bandido, que ele podia dar o dinheiro na mão daquele que ia roubar. Por quê? Porque Jesus tinha um senhorio sobre esse dinheiro. Falava assim: olha, eu sei que eu sou tão senhor disso aqui que eu confio esses bens na mão de alguém que eu sei que vai me roubar. Porque Jesus, ele tinha o dinheiro, mas o dinheiro não tinha Jesus. Jesus não era movido pelo dinheiro. Jesus não estava preocupado com o dinheiro que ele tinha. Então ele era senhor, de fato, de todas as coisas. E de também um senhor do dinheiro. Então esse texto traz uma reflexão muito interessante pra gente sobre quem é o nosso Senhor, né? Porque a gente pode pensar que ter dinheiro é uma coisa ruim, né? Mas não é. O problema não é ter dinheiro. O problema é em que lugar o dinheiro está em nossos corações e que espaço ele vai ocupar pra gente. Será que a gente quer ser rico para se preocupar com os nossos prazeres ou os nossos deleites? Ou a gente quer ser rico pensando no outro, pensando no próximo, pensando que o dinheiro, de fato, como a Amanda falou, é uma ferramenta que viabiliza a vida das pessoas, que transforma a vida das pessoas, que toca a vida das pessoas? Porque se a gente pensa nesse viés e dessa maneira, acredito que não há problema nenhum do Senhor nos dar bens, nos fazer de fato bem-sucedidos, pessoas que têm e possuam muito dinheiro mesmo, porque o nosso coração não está voltado em ter, né, na posse do dinheiro, mas está voltado no que a gente vai fazer com esse dinheiro. E esse texto traz essa reflexão justamente sobre isso. Era um homem que tinha muito, mas que pensava em si mesmo. Era um homem que tinha muita riqueza, tinha muitos recursos, mas esses recursos eles não viabilizavam a vida de ninguém, senão a dele mesmo. Então Jesus, ele quer trazer essa reflexão para nós, né? O problema nunca foi sobre ter dinheiro e nunca vai ser, porque Jesus era rico, e se você for olhar no Antigo Testamento, Moisés era rico, Davi era rico, Salomão é um dos homens mais ricos que existiram. Então dinheiro nunca foi um problema para Deus. O problema sempre foi sobre ter o senhorio, quem domina sobre quem, né?
Então é interessante essa reflexão, é interessante nós pensarmos sobre isso, de nós sermos senhores do dinheiro, né? Nós, de fato, termos o dinheiro como uma ferramenta, de ser um servo, né? Porque senão o dinheiro, se ele toma o senhorio do nosso coração, aí que é ruim, né? Porque aí ele vai escravizar a gente, ele vai fazer a gente pensar só na gente mesmo, ele vai fazer a gente pensar só nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, e não vai fazer com que isso sirva a outras pessoas. Então eu acredito que nós, como homens e mulheres de Deus, você que está ouvindo aí esse podcast, que é uma pessoa de Deus, que é uma pessoa de Jesus, sim, Jesus pode confiar bens nas suas mãos. Porque se você tem o coração e a mente de Jesus, você sabe o que fazer com isso. Então se tem alguém que tem que ser rico, é o povo de Deus. Porque é alguém que tem um coração de Jesus, é alguém que sabe o que fazer com esse dinheiro, é alguém que sabe o que fazer com esses recursos, e esses recursos viabilizam e transformam a vida das pessoas. Então é uma reflexão muito interessante que Jesus traz para nós, né? E aí, você vai ter para você e só para você, ou você vai ter para viabilizar a vida de outros? Perfeito. Maravilhoso. E uma coisa que a gente observa em tudo aquilo que nós falamos aqui, eu quero destacar aqui um ponto que Jesus disse, né? Que ele fala o seguinte, ele recomenda: tenham cuidado e não se deixem dominar, né? Não se deixem dominar. Então, isso já está nos apontando algo que, de fato, nos leva a entender que é para nós termos as coisas, mas não permitir com que elas nos dominem. Aí ele fala, por qualquer tipo de avareza. O que ele está querendo dizer com isso? Não só o dinheiro monetário, mas os bens terrenos, né? Porque tem pessoas que são dominadas por objetos, por coisas, né? Por carro, por casa, ela está em busca de riqueza. E aí ele fala o seguinte, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem, porque muitas pessoas consideram que se eu tiver muito, eu sou porque eu tenho. Não, você não é o que você tem. Porque muitas pessoas consideram isso. Não, se eu tiver aquilo, se eu tiver tanto disso, então as pessoas vão me valorizar e de fato eu encontrarei sentido na vida. Não, isso não é errado. Isso na verdade para mim é demoníaco. É um espírito demoníaco que leva as pessoas a esse espírito de egoísmo, que foi no caso, ele era rico com bens terrenos, mas era pobre em tesouros eternos. É verdade. Né? E do que vale você ter muitas riquezas, mas não saber o que fazer com essas riquezas que você tem? E a gente estava conversando hoje, falando sobre isso. A mentalidade de pobreza, ela é uma mentalidade que te impede de romperes de ser uma pessoa próspera. Porque se nós olharmos bem, existe a pobreza, a riqueza e a prosperidade. Sim. A Bíblia nos encoraja a sermos prósperos em todas as áreas, porque a prosperidade está falando de um espírito interno, né? Não está falando de uma coisa exterior, porque às vezes você pode ter muitas riquezas, mas não é próspero. Você pode ter muito dinheiro, muitos bens, mas não é próspero. Não tem alegria, não tem família, não tem nada de interno que te leva a ser uma pessoa influente, uma referência nesse aspecto. Então, eu estava refletindo em algo que aconteceu comigo durante essa semana, quando eu fui até o shopping, para imprimir apostilas, né, da comunidade. De repente eu me deparo com uma fila enorme na praça de alimentação. Até levei um susto, pensei, bom, deve ser a fila pro filme do Sonic, né? Porque as minhas crianças estavam comigo e falaram, pai, vamos assistir o Sonic. Eu falei, não, hoje não. Mas aí a fila estava muito grande e quando eu descobri era a fila de um restaurante. Aí aquilo me chamou a atenção. Eu falei, nossa, tem vários outros restaurantes aqui, nem tem fila, mas só tem um restaurante que tem mais uma fila quilométrica. Não era uma fila, era uma fila quilométrica. Aí descobriu o motivo da fila. Era porque o almoço estava R$19 e coma à vontade. Aí na hora o Senhor falou comigo que a mentalidade de pobreza é aquela pessoa que ela quer comer muito e pagar pouco. Você percebe? Quando fala assim, preço único. Coma à vontade, mas não pode repetir. Aí o cara faz um prato enorme de comida, um montão, porque ele sabe que ele não vai poder repetir. Então ele coloca o máximo que ele puder colocar ali para poder comer. E aquilo me chamou a atenção porque
isso diz respeito a uma mentalidade de escassez, porque ela sempre tem um pensamento, não vai ter depois, então eu preciso comer o máximo que eu puder agora, porque talvez amanhã não tenha. Então ele sempre está trabalhando com escassez e não com provisão. Porque a provisão trabalha, sei que sempre terá. É igual os meus filhos pequenos, né? Eles nunca perguntam assim pra mim, pai, amanhã vai ter leite pra tomar? Eles têm a certeza que todo dia de manhã eles terão o leite deles pra tomar. Porque eles se movem por uma provisão. Eles não sabem de onde vem, não sabem como chega lá, mas eles têm a certeza que estará lá. E eles vão tomar o leitinho deles todo dia, de manhã. Isso nos leva a essa reflexão. E uma coisa que eu quero pontuar aqui para nós, como nós já falamos, o problema não é ter o dinheiro, como o Gustavo falou muito bem, mas o que fazer com ele. Sim. Porque o cara tinha muito dinheiro, mas não sabia o que fazer, porque ele gastava só nele. E não saía daquilo, não saía daquele ciclo, né? E o amor ao dinheiro, que no caso é avareza, significa o amor ao dinheiro, mas nesse caso Jesus falou qualquer tipo de avareza, ou seja, coisas. O amor a coisas pode sufocar a vida de uma pessoa. E o rico firmou sua vida e fé na quantidade de bens que ele possuía, e não em usar sua riqueza para servir o próximo. E aí por isso que ele fala, a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Isa, você quer falar? Quero. Tô um pouco cansadinha, que a gente dormiu pouco essa noite, mas tô aqui ainda. Enquanto tava todo mundo refletindo e eu quase dormindo, eu consegui ouvir o que vocês estavam dizendo. E tem uma reflexão até nisso que o pastor acabou de falar, sobre o ter as riquezas, né? E sobre a riqueza ter a pessoa. E existem dois aspectos desse entendimento que um dia a gente estava refletindo, eu estava conversando com o Gustavo, que se todo rico soubesse que toda a riqueza que ele tem está dentro dele, quando ele perde tudo, ele não se mataria. Porque tudo que ele tem é ele mesmo. A maior riqueza que ele tem é ele, porque foi ele que produziu a primeira riqueza. Então, para ele produzir a segunda... porque tudo o que ele tem está dentro dele. Esse é o tesouro eterno. Porque as coisas que nós temos podem passar. Concorda que nós dependemos de um mercado que está vulnerável a todo tipo de coisa, como doença, por exemplo, questões políticas, questões de guerra. Meu Deus, quantas vezes a gente já não viu isso, né? Então, a questão não é nem sobre a quantidade, justamente o que você falou, não é a quantidade de coisas que a gente tem nas nossas mãos, mas a riqueza que há em mim, a riqueza que eu sou, a riqueza que eu produzo com as minhas mãos. O verdadeiro homem que carrega a riqueza do céu, o tesouro do céu, ele entende quem ele é. E é engraçado porque a Bíblia fala assim, o rico não vai passar pelo buraco da agulha, né? É mais fácil um camelo passar do que um rico. Não que o senhor não goste de quem é rico. Tipo assim, cara, você tem 5 salários mínimos todo mês, então não gosto de você. Se você tivesse 4, eu gostava. Não é sobre isso. É o fluxo de vida que uma pessoa gera. É exatamente a parábola dos talentos. Por quê? Quando os outros meninos, os outros rapazes pegaram os talentos dele e fizeram com que girasse um fluxo, né? O que é mercado? O que a gente aprende com compra e venda? Você gira, certo? Eu te dou o dinheiro que você vai usar para pagar a sua conta, mas você me dá um produto, certo? Então a gente está fazendo o quê? Girar um fluxo. Existe um fluxo de vida, então a água sai de mim, mas também sai de você. Então a gente tem um ciclo acontecendo aqui. Mas quando um rapazinho pega o talento dele e esconde, esse é o rico que não passa não chega ao céu, assim como é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha, ele não chega ao céu porque ele não gera vida, ele não tem fluxo de vida, não tem rio de água viva fluindo do trono de Deus e indo para outras vidas e transbordando, porque ele é uma água parada, sem vida. Então essa riqueza faz com que ele se torne apenas o rico e não alguém que faz com que a riqueza flua, a riqueza verdadeira que é do trono de Deus, que é a riqueza eterna. E aí a pessoa fica apegada só à riqueza que passa, que a traça
come, a ferrugem corrói. Então ela não deixa que a riqueza, o tesouro eterno flua dentro dela e ela se apega às coisas que vão acabar. Perfeito. E é interessante isso, que eu acredito que tem muito a ver com a Bruna, com todos nós, na verdade, que isso nos leva a um aspecto social, né? Porque muitas vezes a gente se depara, vamos amar o pobre, né? Porque ele é escasso de recurso, e aí tem uma ala da igreja só quer amar o pobre e rejeita o rico. Não, que vocês têm muito, vocês não sabem o que fazer, quando na verdade muitos ricos não são bem vistos pelas pessoas da própria comunidade, aquelas que são muito adeptas aos pobres, né, de recursos financeiros. Mas na verdade, todos aqueles que não têm o Senhor Jesus Cristo são pobres, né, independente se tem ou não riquezas terrenas. Mas o nosso maior tesouro eterno é o nosso Senhor Jesus. Então, vou falar assim uma coisa bem assim, extrema, né? Não me interprete mal. É melhor você ter tesouros eternos do que riquezas terrenas. Sim. Porque se você tem os tesouros eternos, você terá as riquezas terrenas. Não estou dizendo que é para você usar Jesus para obter as coisas, né? Mas o nosso coração, ele precisa estar em Jesus. Ele é o nosso maior tesouro. Porque onde estiver o seu coração, ali também estará o seu tesouro. E o nosso coração precisa estar em Cristo. Ele é a nossa maior prosperidade. Ele é a prosperidade. Ele é a nossa provisão. E ele é o nosso provedor. Então, dentro de um aspecto social, dentro da igreja, inclusive, eu conheço muitas pessoas que são ricas financeiramente, mas elas não se sentem muito bem à vontade, porque as pessoas olham para elas tortas, só pelo fato delas terem riqueza. Não, aí existe esse embate, sabe? Em algumas comunidades a gente precisa tomar muito cuidado com isso e ter um equilíbrio, até mesmo porque uma coisa que eu sempre falo é que nós não somos uma igreja de gueto, não vamos plantar uma igreja para os pobres e uma igreja para os ricos, não existe isso. Não há rico nem pobre. Na verdade, são pessoas que foram redimidas por Jesus. Eu creio em uma igreja que ela não viva num gueto. Há uma igreja para os ricos, uma igreja para os pobres. Não, eu creio em uma igreja onde todos saberão se relacionar, independente da quantidade de bens que ela possui. Afinal, o que nós vamos definir? O que é riqueza para você? Às vezes, o riqueza para uma pessoa, ela tem ali o suficiente para ela viver, né? Conheço pessoas que falam assim, cara, eu tenho condições de ser uma pessoa muito rica financeiramente, mas eu tenho o que eu preciso. Eu não quero ser uma pessoa muito rica financeiramente. Eu tenho o que eu preciso e para mim já é o suficiente. Ela entendeu isso. Mas sabemos também que muito nos aspectos sociais a gente quer fazer algum trabalho voltado para uma missão local, uma missão transcultural, e muitos projetos acabam se esbarrando na questão financeira. Às vezes porque a gente fica com essa mentalidade, não, nós não somos movidos por dinheiro, movidos pelo Espírito. Cara, a gente precisa de dinheiro. Vamos lá, a gente precisa ter maturidade para assumir que o reino de Deus, ele avança quando nós tiramos a mão do bolso e começamos a investir no reino de Deus. E quando fala reino de Deus, nós estamos falando de coletivo, estamos falando em pessoas. Sim, acho que um ponto importante dessa capacidade de Deus de redimir todas as coisas é que ele tem o poder de transformar todas as coisas que o pecado desvirtuou, né? E o dinheiro é uma delas. Né? Se não uma grande parte, né? Porque enquanto os irmãos estavam falando aqui, algo que eu fiquei refletindo é o fato de simplesmente que o cara que tem muito dinheiro, ele acha que ele pode sustentar a vida dele com dinheiro, né? Esse é o ponto central em relação às riquezas, que você acha que seu dinheiro pode salvar você em todas as situações. E é exatamente o contrário. Porque quem é o único salvador do mundo? Cristo. Então o que Jesus vem oferecer é a salvação, o resgate, o impacto, a transformação das nossas vidas, do nosso homem interior. Então, todos nós, quanto homens, né? O pecado nos separou de Deus e em Cristo a gente encontra a reconciliação. Então Jesus tem a capacidade de alcançar todos. O pobre, o rico, o executivo, o intelectual. E às vezes em relação, foi exatamente o que o pastor acabou de dizer, em relação ao cara que é rico, a gente tem uma dificuldade, né? Porque Jesus fala categoricamente pra gente em relação aos pobres.
E a gente tem um olhar diferenciado para os pobres, mas o evangelho, ele acolhe a diversidade de todas as pessoas. Então, seja judeu, seja incircunciso, seja judeu, seja gentil, Cristo tem capacidade de ser tudo em todos. A Bíblia diz isso. Então, no primeiro aspecto, o que nós precisamos entender é que em Cristo Jesus, todos, o rico, o pobre, precisam entender que a única fonte de vida e que todos nós éramos perdidos. Independente da nossa conta bancária. Então, Jesus tem uma capacidade de encontrar o nosso coração. Porque, às vezes, o cara, nessa situação desse cara, o acumular coisas, produzia uma sensação de que, nossa, eu tô bem, um falso conforto, mas ele estava perdido. Ele precisava encontrar a salvação e só Jesus poderia oferecer. Então, quando Jesus ele traz isso à tona, ele quer dizer, ok, o seu dinheiro, você vai acumular seu dinheiro, ele vai estar lá nos seus celeiros, muito bem. Mas e depois? Isso vai servir para quê? Porque para te salvar não vai. Nas entrelinhas estava dito isso. Você não vai ser salvo com seu dinheiro. Louco, essa noite pedirão a sua alma. E aí? Quando pedirem a sua alma, o que você vai fazer? Você não vai pagar. Quando a morte vier, você vai falar, olha, um bilhão paga? Não paga. Esse que é o ponto. Então, Jesus queria trazer a centralidade da salvação do homem nele. A entrelinha estava dizendo isso. Então, a gente, como igreja, a gente precisa ter esse olhar que entende, compreende, acredita no poder de Jesus para salvar todos. E, principalmente, eu acho que o fato de Jesus querer redimir o dinheiro, né, que a gente veio de um contexto, né, de teologia da prosperidade, né, a última grande onda, né, e as pessoas ficaram com um pouco de dificuldade de lidar com o dinheiro. Mas Jesus está colocando essas coisas no lugar, porque a gente consegue falar sobre isso, consegue se relacionar e mais. A gente consegue se libertar, né? As algemas estão caindo, né? Eu lembro do primeiro Awakening, né? O nosso ato profético, lembra, né? Da ministração de mordomia, né? E eu lembro como isso foi impactante para as pessoas, né? Como isso foi libertador, né? Aquela oferta que a gente levantou pelo Brasil, isso trouxe um impacto imenso às pessoas. Meu Deus, as pessoas... Era como, à medida que a gente ofertava, os corações eram curados, alinhados e entendiam que Jesus era o Senhor de todas as coisas, inclusive do dinheiro. Porque o dinheiro não pode ter um trono maior do que de Jesus. Então, o Senhor está alinhando as coisas, né? Está colocando as coisas no lugar. Então, eu acredito que no primeiro aspecto o seu dinheiro não pode te salvar, Jesus pode, ele tem capacidade para isso. E o seu dinheiro não é o problema, porque se o seu dinheiro estiver na mão do Senhor, meu amigo, glória vai ser manifestada, porque tudo é para a glória dele, né? Acho que é muito importante esse ponto que a Bruna falou, porque quando eu vejo, né, a forma que a gente coloca toda a nossa capacidade de confiança em Deus, em confiança, na verdade, no dinheiro, e não confia em Deus, a gente nos impede de viver o sobrenatural de Deus. Quando a gente olha para a oração que Jesus nos ensinou como modelo, ele disse que o pão nosso de cada dia ele vai prover. Que o pão nosso de cada dia ele vai nos dar. Então, quando nós colocamos toda a nossa capacidade de confiança no dinheiro, a gente não confia que Deus pode suprir todas as coisas. E quando a gente não confia que Deus pode suprir todas as coisas, a gente não se abre para viver o sobrenatural de Deus. Governando e dominando o dinheiro em todas as coisas. De saber que sim, ele pode me dar o dinheiro, mas se, no caso, eu não tiver dinheiro na conta, ele pode suprir a minha vida naquele dia com tudo que eu preciso. E mesmo assim, eu ainda vou continuar sendo uma pessoa rica, porque as minhas riquezas e os meus tesouros são tesouros celestiais. Então, eu acho que esse era... quando a gente olha para esse texto, esse era o grande problema. Por quê? O tempo que ele deveria estar ganhando, na verdade, né? Em buscar o reino de Deus, em conhecer mais ao Senhor, ele estava buscando em acumular coisas. E à medida que ele estava buscando em acumular coisas, ele estava privando de viver o sobrenatural de Deus. De não deixar que Deus poderia suprir todas as coisas e sim encontrar um descanso na alma dele. E sim encontrar a salvação para a alma dele. Então eu acho que esse é o grande problema, sabe? O problema não é ter riquezas, a gente não está dizendo sobre isso. Mas a gente está dizendo que quando nós colocamos toda a nossa confiança nisso, nós... É como se a gente dissesse que o sobrenatural não pode acontecer nas nossas vidas. Por quê? Nossa confiança está mais no dinheiro do que em Deus, sabe? E o ponto de você ter, o ponto de você acumular, o ponto de você guardar, né? E assim, com o fruto do seu trabalho, que é algo muito importante,
É você dizer, Deus, eu tenho, e isso não domina meu coração, mas eu estou aberto, não só para viver o sobrenatural, mas para deixar outras pessoas também viver o sobrenatural através da minha vida. Então você coloca o dinheiro em disponível. Deixa ele disponível para que o Senhor possa fazer um milagre na vida do outro, para que esse dinheiro possa alcançar a vida do outro. Então o ponto não é não ter ou ter, mas o ponto é deixar esse dinheiro disponível para o sobrenatural em todo o tempo. Do Senhor fazer na sua vida quando você não tem, mas o Senhor fazer na sua vida quando você tem para alcançar o outro. Acho que esse é o ponto. Fantástico. Meu Deus. E uma coisa que eu observei aqui, a gente vai falando e, né, vai esticando o entendimento cada vez mais. E uma coisa que me veio à mente aqui foi, ele estava preocupado com coisas e não com pessoas. Então, essa deve ser a nossa atenção e devoção a Jesus, mas também pensando em pessoas. Utilizar as riquezas para tocar vidas. E não usar pessoas para tocar coisas, né? Usar coisas para tocar vidas. Então, Deus, ele tem tesouros, riquezas terrenas, mas nós precisamos fazer um bom uso disso. E podemos sim pedir. Tem pessoas que têm medo. Não quero pedir para Deus. Não quero pedir, eu quero Jesus. Mas, cara, talvez você não recebeu porque você não pediu. E se pediu, não soube pedir da forma correta. Porque nós precisamos pedir. Deus, eu preciso de recursos para determinada situação. E a gente precisa saber e pedir com entendimento, porque Deus sabe e Ele sempre tem o melhor para todos nós. E uma coisa interessante que a gente falou aqui sobre herança e legado. Ele não estava deixando uma herança para ninguém, porque quando fala de riquezas terrenas, nós estamos falando de herança. Eu não quero deixar os meus filhos desamparados. Eu quero deixar os meus filhos com recursos financeiros. Eu não quero que eles vivam o que eu vivi na minha infância, como eu estava até falando, eu experimentei escassez de recurso, onde minha mãe tinha que misturar açúcar com ovo para alimentar os filhos, porque era o que tinha. Então eu não quero que os meus filhos passem por isso, mas eu preciso ensiná-los a saber viver com pouco, mas eu não quero que eles vivam com pouco, eu quero que eles tenham recursos, mas sabendo que eles precisam saber utilizar bem esses recursos. Outro ponto é sobre o legado. Ele não estava preocupado com o legado, tanto que Deus disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma e o que você tem preparado. Para quem será? Ele está falando para quem vai para tudo isso. Ou seja, ele não tinha ninguém para passar isso. Ele não tinha uma pessoa para passar essa herança e muito menos um legado. E eu gosto de falar que existe uma diferença entre herança e legado. Herança, você deixa algo para alguém. E legado, você deixa uma marca em alguém. Eu quero deixar uma herança para os meus filhos, mas também eu quero deixar um legado. Como até o Gregório McNutt, ele falava: eu quero ser conhecido como um homem que amou muito a Jesus. Sabe, você quer ser conhecido como o quê? Como uma pessoa que teve muito dinheiro? Tá, e? Porque as pessoas mais depressivas que eu conheço são pessoas que têm muitos recursos, mas não sabem o que fazer com os recursos. E não tem com quem usar esses recursos, a não ser com elas mesmas. E aí Jesus vai terminando: assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, ou seja, uma mente individualista. Mas ele fala: mas não é rico para com Deus. Você pode ter tesouros, riquezas terrenas, mas não ter tesouros eternos. Verdade, e é muito interessante porque a proposta do evangelho é reconectar e, como a Bruna falou, redimir todas as coisas, né? E eu acho interessante em João 10:10, porque fala assim: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então esse assunto do dinheiro é muito engraçado, né? Porque as pessoas, elas querem dar vida, a vida delas espiritualmente, elas querem voar espiritualmente, elas querem fazer um monte de coisa, mas existe uma abundância também na vida financeira, porque isso também caiu no Éden. A nossa relação com as finanças caiu no Éden, a nossa relação com o nosso corpo caiu no Éden, a nossa relação com o Senhor, principalmente, caiu no Éden. Então tudo isso caiu no Éden, e é muito importante nós entendermos que nós, à medida que nós conhecemos o Evangelho, nós estamos devolvendo para Jesus todas essas coisas. Então
Então, eu quero devolver para Jesus no final da minha vida alguém que viveu uma vida e vida em abundância. Alguém que teve recursos, e esses recursos não foram para mim, esses recursos foram para tocar pessoas, para salvar vidas. Então, no final da jornada e no final da vida, eu tô devolvendo para Jesus todas essas coisas, falando, Jesus, a minha finanças eu devolvi para o Senhor, a minha vida sentimental eu devolvi para o Senhor, a minha vida emocional eu devolvi para o Senhor, a minha vida espiritual eu devolvi para o Senhor, eu tô devolvendo tudo para você, porque essa noite, se o Senhor pedir a minha alma, eu terei algo para te devolver. Eu não serei um louco, porque eu zelei e guardei por toda a minha vida, e tudo que o Senhor me deu, eu tô te devolvendo, porque o Senhor confiou a mim, e se o Senhor pode confiar a mim bens e recursos para eu tocar outras pessoas, que assim seja, que o Senhor me dê, que o Senhor nos dê como povo de Deus, porque o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância, e é abundância em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida precisam ser alcançadas pelo Evangelho. Nós precisamos parar de pensar o ai de mim, né? Ai de mim, eu não consigo, eu não tenho capacidade, eu não posso ter dinheiro, ai de mim, ó vida, ó céus, ó azar, e começar a deixar a brasa do altar nos tocar e ressignificar a nossa mente, trazer santidade até com relação a respeito ao dinheiro, que nós possamos olhar para o dinheiro com entendimento santo, de que o dinheiro é algo que vem do Senhor, porque o Senhor, foi Deus que deu dinheiro para Salomão, ele não pediu dinheiro, ele pediu sabedoria, e Deus falou assim, eu te dou dinheiro, eu te dou recurso, eu te dou a capacidade de alcançar, de fazer. Por quê? Porque você tem o mais importante, que é a sabedoria. E eu gosto de Provérbios 9 porque descreve o próprio Jesus sendo a sabedoria. Então que o Senhor deposite em nós, nesse tempo, sabedoria. E que Ele toque com a brasa viva no altar da nossa mente, do nosso coração, para ressignificar. E que nós possamos olhar para o dinheiro e parar de dizer, ai meu Deus, eu não tenho. E começar a dizer, eis-me aqui, Jesus, pode confiar em mim. Porque se o Senhor tocou com a brasa viva do altar, o Senhor me tornou santo. Então o Senhor me tornou capaz de hoje poder lidar com as riquezas e não ter, mas ser Senhor sobre elas e devolver para o Senhor tudo que pertence a Ele. Toda a glória e toda a honra seja devolvida para Jesus através de nós, seja através de toda a nossa vida. Então eu acredito nisso, eu acredito que esse é um chamamento para nós, de nós ressignificarmos o dinheiro e de nós entendermos que o dinheiro é sim santo, o dinheiro é sim do Senhor, o dinheiro é sim algo que viabiliza a vida das pessoas, e não termos mais medo de falar, Jesus, pode confiar em mim, que eu posso, que não, confiarmos que de fato o Evangelho nos alcançou e santificou todas as coisas, transformou a nossa mente. Maravilhoso. E uma coisa interessante é que muitas pessoas profanaram o dinheiro. Sim. O dinheiro é santo e ele é muito mais espiritual do que você imagina, tanto que a Bíblia fala muito sobre dinheiro. A maioria das parábolas que nós estamos falando aqui está falando das riquezas terrenas, a forma como nós lidamos, e é um termômetro. A forma como eu lido com as riquezas terrenas determinará se Deus confiará os tesouros eternos em minhas mãos, porque é palpável, eu posso tocar, né? E isso é interessante, e uma coisa que o Gustavo citou muito bem, a questão da sabedoria, porque se você é pai ou mãe, ou pretende ser pai e mãe, uma coisa que eu ensino para os meus filhos: peça sabedoria, não peça lego, peça sabedoria, porque através da sabedoria Deus te confiará as riquezas e você saberá utilizar, porque há sabedoria do céu sobre a sua vida, uma mente governada pelos céus, e Deus confia os seus recursos, porque Ele mesmo fala, quem é fiel no pouco, sobre o mundo será colocado, e somente uma pessoa sábia saberá administrar poucos recursos e muitos recursos. Para ela não há diferença, porque ela é uma pessoa sábia. E uma coisa interessante é que a gente precisa entender, você não tem nada. Nem a vida que você tem é tua. Se você está ouvindo agora, não sei onde você está ouvindo, entenda isso. O que você tem nas tuas mãos não é teu. Tudo é do Senhor. A tua vida, os teus filhos, a tua família, o teu carro, a tua casa, nada pertence a você, porque você não terá essas coisas nos céus. Então, a gente pode ter, mas não depositar a nossa fé
nisso, né? Não depositar a nossa confiança em coisas, mas sim em uma única só pessoa, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que nos provê tudo aquilo que nós precisamos. Bom, gente, chegamos aqui ao fim. Deu muito pano pra mãe, meu Deus, cara. Dá pra ficar falando mais uma meia hora. Dá, com certeza. Mas, com certeza, teremos outras oportunidades onde nós sentaremos novamente aqui para compartilhar aquilo que Deus tem derramado em nosso coração, para todas as igrejas, para todas as pessoas que estão vindo no mundo inteiro. Eu tenho certeza que essa mensagem está alcançando, está atravessando fronteiras, está chegando em outros continentes. E quero agradecer aqui a Amanda. Fala aí, Amanda, dá um... Foi um prazer, gente. Tamo junto. Só chamar que a gente tá aí. Meu Deus, muito obrigado, Amanda, Bruna. Obrigada, irmãos. Foi uma alegria estar esse tempo com vocês todos, de todos os lugares do globo. Que o evangelho seja propagado e o conhecimento de Deus tome as ruas e todos os lugares dessa terra, em nome de Jesus. Nada. Valeu, gente. Obrigado. Foi um prazer estar aqui e que o Senhor possa transformar nossa mente, a gente devolver tudo pra Ele, que é tudo pra glória e honra dele, né? Tudo sobre Ele no final. Obrigado, Isa. Eu que agradeço sempre. O Senhor é bom, nós somos família em Deus. Agora, nesse lugar onde nós estamos, nós somos família de Deus. E é tão bom poder entrar na casa das pessoas, hoje em dia no fone, né? Ninguém escuta mais rádio, é podcast. Então, a gente está muito feliz de poder estar junto de você que está nos escutando. Espero que nós possamos ter edificado, né? Eu acho que foi isso um pouco para cada um aqui. Todo mundo está sendo edificado um pouco mais daqui, então... É isso, eu que agradeço. E é tão maravilhoso porque, ao mesmo tempo que a gente tem refletido aqui nas parábolas, nós saímos daqui edificados e temos a oportunidade de compartilhar aquilo que Deus está gerando dentro do nosso coração para que mais e mais pessoas também sejam alcançadas. Gente, muito obrigado aqui pela participação de todos vocês. Espero que a gente consiga fazer mais mesas como essas. E você aí que está nos ouvindo, muito obrigado também pela sua audiência, pelo seu tempo, e esperemos que você consiga continuar aí participando e ouvindo os demais devocionais. Tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês e vejo vocês no próximo podcast. Você acabou de ouvir uma mensagem da Reino. Não se esqueça de compartilhar esse podcast com seus contatos e nas suas redes sociais para alcançarmos o maior número de pessoas possíveis.